Olá e bem-vindos ao Hoje em Dia Pode, um podcast dedicado a pacientes com esclerose múltipla. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu sou médica neurologista e especialista em esclerose múltipla. E meu nome é Davi Queiroz, também sou médico neurologista com foco em doenças desmielinizantes. E esse é mais um projeto do Núcleo de Neuroimunologia, o NNI, que tem como objetivo principal criar um espaço para conversas leves e diversas sobre temas que envolvem esclerose múltipla. E se esse assunto te interessa, comenta, curte e não deixa de se inscrever no nosso canal. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a jornada do paciente desde o primeiro sintoma até quando ele recebe o diagnóstico, que pode ser uma jornada, às vezes, muito longa, às vezes muito árdua, principalmente porque os sintomas, eles podem ser, como a gente sabe, muito frustros no início, terem sintomas que às vezes não são muito perceptíveis, né, Davi? E que eles podem melhorar com o tempo. E a esclerose múltipla, quando a gente pensa ao longo da história, ela é uma doença que já tem aí há pelo menos 200 anos. Quando a gente vai retrospectivamente, a gente tem um dos primeiros relatos de um possível diagnóstico de esclerose múltipla lá em 1822, quando a gente tem um registro do neto do rei da Inglaterra. E eu acho que é interessante a gente trazer esse caso aqui para a gente ver como que era a descrição de lá e como que a gente ainda vê sintomas tão semelhantes sendo descritos e às vezes uma demora também nesse diagnóstico. Sim, e é interessante porque a história do Augustus, ele vai permitir que vários pacientes entendam o que já sentiram e também mostra para nós a importância de se ter um registro, né? Então, várias vezes a gente fala para os pacientes registrar tudo que sente, porque isso traz um entendimento sobre a história do paciente, sobre a história da esclerose múltipla daquele paciente, de forma que a gente às vezes consegue atuar até melhor. E esse primeiro trecho que nós vamos ler, que quando ele descreve sintomas típicos de neurite óptica, é bem interessante porque ele, em 1822, quando ele fez uma viagem para visitar um parente, quando ele chega para visitá-lo, o parente tinha morrido. E então, durante o funeral, nesse momento de estresse psicológico, igual nós vamos conversar, ele relata o seguinte, né, logo após: não fui capaz de impedir as lágrimas. Pouco depois do funeral, precisei que alguém lesse as cartas para mim e fizesse as suas respostas escritas, já que os meus olhos foram tão acometidos que quando eu os fixava, eu não conseguia distinguir os objetos. Eu não estava ciente disso até que precisei de ler. Pouco depois fui para a Irlanda e, sem qualquer coisa tenha sido feita, os meus olhos recuperaram a sua nitidez. Então, olha como que é interessante. A gente tem um fator aqui que dá para conversar muita coisa, que é esse estresse emocional, a nitidez da visão e a recuperação sem que nada tenha sido feito, né? Começando dessa parte de ponto de vista de estresse psicológico, tem algum caso que você acompanha, já viu, Jéssica, que um fator emocional pode desencadear algum sintoma da esclerose múltipla? Então, Davi, isso não é infrequente. Eu acredito que você também já tenha visto vários pacientes que contam que, inicialmente, os seus sintomas foram atribuídos a quadros de estresse psicológico. E nesse próprio caso, a gente vê que ele passou ali por um estresse, né, da perda de um familiar, de um parente, e acabou depois tendo um embaçamento visual que impedia ele de ler. Isso, até a própria pessoa pode relacionar ali com a questão psicológica, às vezes não procurar atendimento médico, ou mesmo até ir procurando um atendimento e acabar tendo aquele fator ali atribuído ao quadro de estresse, né, o próprio luto. E não é infrequente a gente ouvir até hoje relatos como esses. Já vi vários pacientes que ficaram prolongando ali aquela jornada, né, até o diagnóstico ser estabelecido, porque os seus sintomas foram dados como isso é estresse, isso é angústia, isso é algum problema que você está passando, quando na verdade já era sintoma de esclerose múltipla. Sim, e até um caso bem detalhado que marcou muito a minha paciente. Ela teve uma neurite óptica também, então é bem semelhante, não era um funeral, ainda bem, mas quando uma familiar estava internada no CTI, por uma complicação na época da pandemia, o estresse familiar foi tão grande pelo medo, né, de perda, pelo receio de tudo que estava acontecendo, que ela teve um episódio de neurite óptica que começou a manifestar dentro do CTI.
E dentro do CTI, ela comentou que não estava enxergando direito, por ser uma pessoa jovem, falaram que provavelmente era algo emocional e que ela não precisava se preocupar. Aquilo persistiu, aí depois falaram que pudesse ser pelo fato dela esfregar demais o olho, porque estava chorando demais. Então, que isso é semelhante com o que ele fala, né? Então, quando a gente lê esse relato do diário, né, do Augusto, é interessante porque traz muito o que vários pacientes vivem, né, ou já viveram por conta dessa questão de ser confundido como fator estressor, a gente sabendo que às vezes esses episódios podem ser gatilhos para uma nova atividade da doença. E é claro, assim, Davi, que sintomas psicológicos, eles podem acontecer com qualquer pessoa. A gente sabe que um estresse psicológico muito intenso, um período muito difícil que a pessoa está passando, isso pode desencadear sintomas físicos. Mas, para a gente chegar nessa conclusão, isso é por exclusão que a gente fala. Então, antes, a gente tem que ver se realmente não tem algo acontecendo. Sim. Antes de falar, olha, nesse caso, eu acho que você tem realmente um acometimento por conta de cunho psicológico. Então, sim, eu acho que a angústia, às vezes, vem disso, de tudo ser atribuído a sintomas psicológicos sem fazer, pelo menos, uma investigação básica. Porque a gente sabe que o tempo, principalmente, né, falando em termos agora de esclerose múltipla, ele é precioso para a gente iniciar o tratamento. Exatamente. E aí vem um ponto importante, porque muitas vezes essa pessoa que é rotulada como alguém que só está ansiosa, que não tem nada, que sua visão vai melhorar, a visão melhora sem ter feito nada, né? Isso. E o impacto que isso traz, a gente escuta isso todos os dias, de que isso vai recorrer. Mas não, você lembra, você teve aquilo numa época de ansiedade e melhorou sozinho, você está ansiosa. Quantas vezes o paciente ele já ficou internado, fez pulsoterapia, melhorou, e às vezes familiares e amigos ainda continuam falando assim, não, mas é porque ela é ansiosa. Uhum. Isso daí com certeza tem um cunho emocional também. Então, esses sintomas, muitas vezes sensitivos, né, leves. Então, é algo que objetivamente quem está de fora não enxerga tanto, às vezes dificulta a real importância do quadro, né? E atrasa, igual você disse muito bem, o diagnóstico. E outra coisa que o relato traz, e até uma dúvida que a gente já teve que responder algumas vezes no nosso Instagram, é sobre o homem ter esclerose múltipla, porque nós sempre falamos muito às nossas pacientes, eu tive uma paciente, né? E sobre o homem ter esclerose múltipla, então é possível, né? E o caso que a gente traz é justamente de um homem, né? Uhum. Na época que ele fez esse relato dele no diário, ele tinha 28 anos. Então, ele estava dentro da faixa etária possível, assim, que a gente pensa mais em esclerose múltipla. Mas o fato é que ele era homem. E algumas pessoas às vezes perguntam, mas o homem pode ter esclerose múltipla? E homem pode ter esclerose múltipla. Então, a gente sabe que é mais frequente em mulheres, na proporção de 3:1. Mas homens também podem ter. E, inclusive, isso pode até carregar um prognóstico um pouco pior, né? A gente tem que ter, às vezes, mais atenção a esses pacientes, mas é totalmente possível. A gente também tem pacientes homens, não são só mulheres, mas a imensa maioria, assim, são pacientes mulheres. Sim. E eu brinco porque os sintomas, assim, né, fazendo esse nexo, os sintomas às vezes muito frustros, que melhoram sozinhos e podem acontecer em homem. Não sei você, mas eu tenho vários pacientes homens que não procuraram nenhum tipo de ajuda, porque homem empurra tudo mesmo, né? Acho que a gente tem uma tendência horrorosa de fazer isso, mas... pior que tem, W. Tem, pior que tem. Geralmente as mulheres, elas ficam mais preocupadas, se cuidam mais, homem deixa pra lá. E um paciente meu, realmente, ele teve uma neurite óptica e nunca mais ligou. Detalhe, não recuperou. Só que ele estava na praia, achou que era alguma coisa que tinha acertado o olho dele e por assim ficou, né? Uhum. Então, eu acho que esse episódio vai ser bom também para a gente conversar sobre esses sintomas. E no próprio relato do Augustus, ele segue um pouco mais para frente no seu diário e fala o seguinte, né? Agora uma nova doença começou a se manifestar. Todos os dias eu encontrava geralmente minha força me abandonando. Dormência e falta de sensibilidade tornaram-se aparentemente no final das minhas costas e períneo. Então, antes era um sintoma visual, agora é um sintoma nas pernas, né? Então, uma dormência. E aí vem a grande dúvida, né?
toda dormência pode ser sintoma de esclerose múltipla? O que é um surto mesmo de esclerose múltipla? Nem toda dormência vai ser esclerose múltipla. Existem outras situações, né, dentro da neurologia que podem dar esse sintoma. Mas a partir do momento que aquele sintoma está ali de forma persistente, porque provavelmente todo mundo já teve uma dormência em algum momento da vida, né? Quando a gente dorme no braço e sente aquela dormência, Sim. sente que não está sentindo mais o braço. Hoje um paciente me falou, eu acordei, meu braço estava morto, porque dormiu em cima do braço. Então é aquela sensação, às vezes mais leve, na maioria das vezes, né? Como se fosse ali uma anestesia de dentista. Mas quando aquilo persiste por mais do que um dia, é importante procurar atendimento médico e ver se realmente está tudo bem. Pensando em esclerose múltipla e outras doenças também que podem dar esse tipo de sintoma. Então, para a gente falar que é surto, né, que é o sintoma ali da esclerose múltipla, a gente tem que ter um sintoma neurológico que dura mais do que um dia. E desde que o paciente não tenha ali uma infecção, febre, né, que possa estar predispondo aquele sintoma. E esse é até uma coisa que a gente tenta conversar muito com os nossos pacientes, educá-los em relação a isso, que é quando durar mais do que esse período de 24 horas de procurar atendimento, porque a documentação também do surto é importante na condução do caso. Então, é importante para quem já tem o diagnóstico, mas também para quem não tem, procurar ver realmente se tem alguma coisa acontecendo. Sim. Tem um ponto importante, Jéssica, do que você comentou, que é o sintoma neurológico, né? Então, nós descrevemos aqui uma neurite óptica, nós descrevemos esses formigamentos, né? E tem, um pouco mais à frente no diário do Augustus, ele cita um novo sintoma, também muito curioso. Mas só antes da gente continuar, lembrando a todos que estão nos escutando, que estão nos vendo, a se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário, quem sabe, com uma nova proposta de tema para próximos episódios. E ele descreve aqui o seguinte: em Florença, comecei a ter uma confusão de visão. Por volta do dia 6 de novembro, a doença aumentou a ponto de eu ver tudo em dobro. Então, olha só como que é interessante, porque esse é um primeiro ponto que às vezes nós tentamos perguntar e às vezes nós mesmos não somos claros o suficiente na nossa pergunta, né? Existe uma diferença entre uma visão embaçada e uma visão dobrada? Às vezes, essa pergunta ela é difícil, né? A forma como ele vai perceber, porque tudo também vai depender do conhecimento, do autoconhecimento corporal, assim, para até ir aprimorando ali a queixa, né? O embaçamento visual, quando a gente pensa em embaçamento, a gente pensa a princípio num quadro de neurite óptica, principalmente pensando se tem dor junto na movimentação ocular. Já o caso da visão dupla, que é a visão dobrada, ela pode dar uma impressão também de embaçamento. Mas, na verdade, é a pessoa vendo desfocado. Então, ela vê como se fosse dois objetos ali, onde a gente sabe que só tem um. E uma coisa curiosa é que, no caso da visão dobrada, quando a pessoa tampa um dos olhos, aquela visão dobrada melhora. O que não acontece no embaçamento pela neurite óptica. Então, são dois sintomas, entre aspas, oftalmológicos. A pessoa tem uma queixa de visão, mas que são sintomas de sistema nervoso, pensando aqui em esclerose múltipla. E é importante o paciente estar atento a esses sintomas, essas alterações de visão, porque a gente viu que, às vezes, é uma alteração que não é tão importante. Eu acho interessante o que o Augustus fala, que eu não percebi que estava embaçado até eu precisar de ler. Depois, aqui na visão dupla, ele fala: cada olho meu tinha sua visão separadamente, como se a visão tivesse separada mesmo dos dois olhos. Então, provavelmente, ele teve aqui o surto que a gente chama de diplopia. E o interessante é que ele vai recuperando do surto. Ele melhora ali daquele sintoma. E aí leva também a um outro questionamento. Se melhora sozinho, todo surto vai precisar mesmo de fazer pulsoterapia? Eu sou obrigado a, toda vez que eu tiver um surto, fazer a pulsoterapia? Pois é, porque é uma pergunta frequente, né? A pulsoterapia, que é o tratamento que nós fazemos, a gente chama de tratamento de fase aguda, né? Então, o paciente ele tem uma manifestação inflamatória da esclerose múltipla, ele interna ou faz
em algum local a infusão de corticoide em uma dose mais alta durante 3 a 5 dias. Essa é a nossa pulsoterapia. A gente sabe que tem seus efeitos colaterais. Também não é todo mundo que tolera a pulsoterapia também. E é sempre uma mudança na rotina. Então, essa sua pergunta, né? Se eu preciso fazer pulsoterapia para todos os pacientes, apesar de muitas vezes o paciente não gostar de internar para fazer a pulsoterapia, nós devemos levar em consideração sempre a gravidade dos sintomas, né? Há uma chance de que o sintoma recupere espontaneamente, mas quando esse sintoma ele é mais intenso, então ao invés de um formigamento, o paciente ele tem perda de força, né? Ao invés de um leve embaçamento visual, ele tem uma perda visual grave, né? Não enxerga realmente mais nada. É uma perda visual dos 2 olhos mais intensas. Nós apostarmos que isso vai melhorar sozinho é um grande risco, né? Então, de acordo com o sintoma do paciente, nós acabamos optando sempre pela pulsoterapia. E vem uma questão subjetiva. O que é um sintoma muito intenso? Porque, às vezes, essa parestesia, que é o formigamento, para nós pode ser um sintoma leve, mas para o paciente é um sintoma que é incapacitante. Perturba o dia a dia, incomoda, atrapalha, às vezes, ao andar, fazer alguma corrida. Então, essa decisão compartilhada é o que a gente sempre bate na tecla, né? O protagonismo do paciente nessa tomada de decisão, ela é muito importante. Lembrando que sim, às vezes vai melhorar com, sem ou apesar da pulsoterapia, mas a decisão realmente, o ideal é que seja compartilhada. Mesmo também eu estava conversando com uma paciente, porque eu acredito que o nosso papel enquanto médico é tentar dar um direcionamento para o paciente, mas o ator principal é o paciente. Quem vai tomar o remédio é o paciente, quem vai ter que conviver ou não com aquela sequela é o paciente. Então, hoje em dia, a gente não tem mais aquela medicina que o médico dita a conduta e o paciente tem que aceitar tudo, né, de forma passiva. Sim. Então, é importante a gente incluir o paciente justamente por isso, porque muitas vezes a gente não vai ter uma resposta precisa de sim ou não, de certo ou errado, mas incluí-lo ali na decisão é fundamental para a gente poder traçar para cada paciente um tratamento que seja adequado, um tratamento que esteja de acordo com o que o paciente acredita, com o que vai ser confortável para o paciente. Então, no final das contas, quem que vai ter que ir lá para o pronto atendimento ou para uma internação é o paciente. Mas também, por outro lado, quem vai ter que conviver com talvez aquele sintoma também é ele. Então, eu acho que ao invés do médico querer também tomar todas as decisões sozinhos, melhor é incluí-lo, porque o maior interessado é a própria pessoa que está ali com o diagnóstico. Exatamente. E a gente não pode, enquanto profissionais, de forma alguma, ter uma... Não é um bom termo, mas infelizmente é o que a gente vê, preguiça de explicar até que aquela informação fique óbvia o suficiente para o paciente tomar a decisão. E olha só, o Augustus, ele descreve depois que alguns sintomas foram piorando ao longo da vida, né? Fraqueza, tremor, dificuldade de coordenar os movimentos e a própria fadiga, né? Então a gente começa a perceber uma mudança, né? Antes no diário ele fala o dia tal eu senti isso e recuperou. Ou o dia X eu senti que minha força foi embora e não recuperei completamente. E de repente ele começa a ter uma dificuldade de notar quando que esses sintomas vão piorando, né? E aí a gente percebe uma mudança no fenótipo, né? No subtipo da esclerose múltipla, que é o que muitos pacientes têm essa dúvida, né? O que é esclerose múltipla remitente recorrente? O que é secundariamente progressivo? O que é primariamente progressivo, né? Então, quais são, para a gente puxar isso da história do Augustus, né? Quais são esses fenótipos da esclerose múltipla e qual a importância deles? Acho que é um tema importante da gente conversar. Hoje a gente divide, né, a esclerose múltipla em 3 tipos principais. A gente entende que é tudo a mesma doença, mas se manifestando de formas diferentes. A mais frequente é a remitente recorrente, que é isso, o paciente tem um sintoma, melhora daquele sintoma, depois ele volta a ter aquele ou outro sintoma neurológico e aquilo vai se repetindo, que são os surtos.
Mas, com o passar do tempo, a gente sabe que principalmente os pacientes que não são tratados ou não são tratados de forma adequada, eles vão evoluindo para uma piora independente da ocorrência de surtos, que é o que ele vai falando. Olha, inicialmente ele fala, eu tive um embaçamento visual, tive uma fraqueza nas pernas, depois aquilo melhorou. Depois ele começa a falar de sintomas que vão piorando aos pouquinhos, independente de ter tido aquela piora marcada. E isso acontece normalmente, então, numa fase um pouco mais tardia da doença, depois de alguns anos, o paciente que tinha a forma remitente recorrente evolui ali para uma forma secundariamente progressiva. E a gente tem ainda aquele paciente que às vezes inicia desde lá do início, já com sintomas que vão piorando aos pouquinhos. Pode até ter um surto ou outro, mas o que predomina é essa piora, que é a primariamente progressiva, que é menos frequente do que as outras, mas que também é uma outra forma de esclerose múltipla. Sim. O que eu gosto dessa sua explicação é que você traz termos que muitas vezes os pacientes falam, e quando eles falam em voz alta, isso muitas vezes se confunde. Por exemplo, a esclerose múltipla remitente recorrente. Eu tenho um surto, ele melhora e eu passo um tempo sem surto. Muitas vezes os pacientes acham que esse tempo sem surto é porque não tem nada acontecendo, né? Então, infelizmente, já vi muitos abandonos, às vezes, de tratamento por achar que não tinha nada acontecendo, ou às vezes o paciente ele apostar todas as suas fichas em verdadeiras panaceias, né, sobre promessas do que pode ser melhor, e às vezes pelo fato de não acontecer nada clínico, um período ou uma falsa impressão de que o tratamento está funcionando ou que o tratamento às vezes era desnecessário, né? Então, de fato, eu posso falar que entre um surto e outro, se eu não tenho nada clínico, nada está acontecendo? O que você acha disso? Não, a gente sabe que não é verdade, né, Davi? É claro que a gente quer que o paciente fique bem entre os surtos, mas a gente sabe que a doença ela acontece ainda que o paciente não esteja com um sintoma exacerbado, ainda que ele não esteja com alguma sequela. E por isso que é importante o acompanhamento. Porque a gente quer que, mesmo nos exames do paciente, ele esteja com a doença bem controlada. Então, quem faz acompanhamento de esclerose múltipla vai saber isso que eu estou falando, independente do exame neurológico do paciente, ainda que ele esteja ótimo, existem alguns exames que a gente faz, às vezes de forma semestral, às vezes de forma anual, para tentar cercar ali de todos os lados o controle da doença mesmo. Então, eu acho que é fundamental isso que você falou, de ter esse cuidado, de que não é porque não está acontecendo o surto que a doença está bem controlada. Não é porque recuperou completamente que a doença está bem controlada. É importante esse acompanhamento para a gente garantir mesmo que o remédio que a pessoa está tomando está sendo o mais eficaz. O fato, então, de ter vários fenótipos, várias formas da esclerose múltipla, isso também pode dificultar o próprio diagnóstico. Sim. Mas antes da gente continuar, vou pedir para quem está nos acompanhando se inscrever no nosso canal, curtir e comentar aqui o que você está achando. Então, Davi, falando sobre o diagnóstico, quais que são os principais sintomas que as pessoas precisam estar atentas e, caso tenha, procurar um neurologista? Sim, esse é um ponto importante, que eu acho que é o primeiro passo no reconhecimento precoce de um possível diagnóstico, né? Então, a pedido de algumas pacientes minhas que falam que não entendem direito quando a gente fala esses termos, né? Mielite, neurite, eu acho que raciocinar isso, né? O que é o sistema nervoso central, já que a gente está lidando com uma doença do sistema nervoso central, né? Uma doença autoimune do sistema nervoso central. A gente começa no nervo óptico, né? Então, o nervo da visão. Uma forma mais simples, que quando ele inflama diante dessa desmielinização, os principais sintomas são embaçamento de visão, às vezes redução da visão de contraste ou de cor, muito dor à movimentação, né? Então o paciente ele fala que a visão ficou embaçada, igual você comentou, a visão ficou embaçada e tem dor na hora de movimentar os olhos. Outros sintomas também, que a gente chama de sintomas de tronco cerebral ou de tronco encefálico. A própria visão dupla, como nós descrevemos, pode acometer as fibras que comunicam para que os olhos olhem sempre para o mesmo ponto, né? Quando ela é afetada, então os olhos
olham para pontos diferentes, então a visão fica dobrada. Pode, inclusive, ter quadros de paralisia facial, pode ter dor do nervo trigêmeo, é uma das causas de nevralgia do trigêmeo, que é uma dor muito intensa, que geralmente acomete um lado da face. Ali também é uma região de conexão muito com o cerebelo, que é uma área da coordenação motor, uma área do equilíbrio. Então, muitas vezes, a esclerose múltipla ela pode se manifestar como uma sensação de vertigem, de tonteira, que muitas vezes recebe o diagnóstico geral de labirintite, e o paciente ele faz uso dos medicamentos habituais e não consegue uma melhora. Isso vem atrelado a uma dificuldade de andar em linha reta, sempre uma sensação de desequilíbrio, muitas vezes com tremor. E depois do tronco cerebral, a gente tem a própria medula espinhal, onde prevalecem os sintomas realmente sensitivos, né, de alterações de sensibilidade, que pode vir com sensação, às vezes, de anestesia. Então, a pessoa passa a mão na pele, principalmente das pernas, que costumam ser mais acometidas, então tem uma sensação de anestesia, o próprio formigamento, ou, às vezes, sinais mais sutis ainda, dificuldade de usar um salto, ou dificuldade de correr uma distância maior ou fazer uma caminhada porque sente a perna mais pesada, né? São sintomas realmente, às vezes, mais delicados mesmo, um pouco menos intensos e que costumam evoluir ao longo de alguns dias, né? Então, esses são os sintomas principais. E aí é curioso porque eu falei do nervo óptico, eu falei do tronco cerebral, falei do cerebelo, falei da medula, mas eu não falei do cérebro, né? E aí é curioso porque tem esse conceito de reserva neurológica, né? Nosso cérebro ele tem uma reserva enorme. E aí muitas vezes as pacientes ficam assustadas porque elas fazem uma ressonância do cérebro por conta de uma neurite óptica e o cérebro tem alterações. E elas se perguntam, poxa, mas eu nunca senti nada. Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes, as alterações no cérebro, elas são assintomáticas no início da doença, e isso remete ao que você falou agora há pouco, sobre a necessidade de uma investigação ampla, que a esclerose múltipla, ela não é somente o surto da doença. Muitas vezes tem algo acontecendo e nós não estamos conseguindo detectar, né? Isso é uma pergunta que às vezes eu recebo será que eu deixei passar alguma coisa? Porque agora você está me falando que eu tenho imagens, eu tenho lesões no meu cérebro, mas eu não senti nada, eu senti que foi uma coisa na visão. E por isso que a gente fala da questão do acompanhamento, da importância de fazer uma investigação, porque essas imagens que muitas vezes estão ali no cérebro, elas realmente não vão dar sintomas. E a gente só vai descobrir a partir da realização do exame. E um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, Davi, é que os pacientes, muitas vezes, eles na verdade vão procurar um médico, mas eles não vão conseguir, talvez, receber o diagnóstico. É claro que o início da jornada se inicia com o paciente reconhecendo que tem algo de errado, eu preciso procurar um médico. Mas, dali para frente, também existe uma segunda etapa da jornada, que é a condução da investigação, que às vezes também pode ser muito difícil, porque a gente sabe que o diagnóstico não é tão simples, né? Não é só fazer, às vezes, um exame de sangue que a gente vai ter aquele resultado. Então, o que você acha também que seja importante, que dificulte aí esse processo na jornada do paciente? Nossa, eu estava tenso aqui porque eu achei que você ia roubar a minha pergunta, sabe? Mas estou feliz que a pergunta é difícil, eu vou fazer de volta para vocês. Bom, mas essa dificuldade do reconhecimento, não só por parte do paciente, mas por parte dos profissionais também. Bom, primeiro, é uma doença rara e nós temos a tendência de cumprimentar só quem a gente conhece, né? Então, a partir do momento que os profissionais da área de saúde, ligados diretamente ou não à assistência a esses pacientes, se eles não foram educados a respeito da identificação desses sintomas, muitas vezes eles vão deixar passar, vão rotular o paciente como um paciente ansioso, como você falou. E você comenta muito disso, né? O insight do próprio paciente, né? Então, às vezes o paciente ele vai atrás dos médicos e ninguém fala o que ele tem, na verdade fala que isso não é nada, mas o paciente ele tem aquele feeling de que tem alguma coisa que ele precisa continuar perseguindo. Então, quando o paciente ele escuta realmente que algo precisa ser descoberto, tem que ser investigado,
acho que ele começa a perpassar essas dificuldades com os profissionais, e onde nós temos que atuar, né, na educação desses profissionais. Porque muitas vezes as pessoas querem um exame que dê o diagnóstico. E aí é que eu te devolvo a pergunta mega difícil, e que é difícil para nós, é difícil para os pacientes. Que exame eu faço para ter o diagnóstico de esclerose múltipla, né? Qual que é esse bendito exame que eu poderia ir num oftalmologista, no ortopedista, que era só ele ter pedido esse exame que eu teria o diagnóstico? Existe isso? Então, Davi, você está querendo me complicar, né? Mas a gente não tem ainda um exame que seja positivo ou negativo para esclerose múltipla. É uma doença que a gente fala que não tem marcador. Então, com isso, para a gente chegar num diagnóstico, é como se fosse montar um quebra-cabeça. A gente vai pegar algumas informações, a gente tem hoje critérios para a doença, então tem que preencher esses critérios, somando informações da clínica do paciente, dos exames de imagem, exames de outras doenças que a gente faz para excluir essas outras doenças, a gente consegue chegar no diagnóstico de esclerose múltipla. Então, hoje a gente não tem esse exame que venha, né, um exame de sangue, né, um exame do líquor, que às vezes as pessoas perguntam, esse exame vai me falar se é positivo ou negativo? Não, a gente ainda não tem isso. Mas a gente tem informações que, juntando, a gente consegue chegar nesse diagnóstico com mais segurança. E por isso é importante também fazer essa avaliação com um neurologista que seja especialista. Porque, às vezes, por essa falta de um marcador, o diagnóstico ele pode ser mais ou menos difícil conforme o caso. Sim. Tem alguns casos que a gente não vai ter tanta dúvida, mas tem outros que a gente vai precisar investigar um pouco mais, repetir exames. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta de é só fazer esse exame, mas a gente sabe que é possível sim chegar num diagnóstico seguro e fazer o acompanhamento com base nesse diagnóstico da melhor forma possível. Sim. E exatamente por ser esse verdadeiro quebra-cabeça, muitas vezes a jornada do paciente ela é muito longa, né? Qual que foi o maior tempo de demora diagnóstica que você já viu? Nossa, o maior tempo, eu acho que foi um senhor que recebeu o diagnóstico com mais de 70 anos. E ele tinha começado os sintomas com 20. É mesmo? Só que pensa, ele viveu numa época que tinha menos informação do que a gente tem hoje. E é igual você falou, a gente cumprimenta quem a gente conhece. O Augustus mesmo que nós estamos falando aqui, ele não recebeu o diagnóstico, porque naquela época a doença ainda não era nem conhecida. Charcot foi descrever ela depois. Hoje a gente tem a descrição, tem, né, os critérios, mas nem todo mundo conhece. Então, eu acho que o paciente que demorou mais tempo para poder receber o diagnóstico, que eu já vi até hoje, foi esse. Foram mais de 40 anos, talvez, A vantagem é que, no caso dele, foram sintomas realmente muito leves e que ele também não percebeu ao longo do tempo. Mas foi o maior tempo. E eu já vi alguns outros casos que não foram 40 anos, mas que foram 10 anos com a paciente insistindo que tinha alguma coisa de errado. Que é né, aquela questão da intuição ali, de que não tem alguma coisa que não tá certo. E aí ela insistiu, foi em mais de um médico e depois de quase 10 anos, infelizmente, ela recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Isso é muito dramático mesmo, né? E nesses casos, assim, por exemplo, nessa demora toda, o paciente, e como que ele ficou? Né? Tanto a sua paciente, que demorou os 10 anos, quanto esse outro senhor, que foram algumas décadas, até porque não se conhecia tanto o diagnóstico, né? Como que esses pacientes estavam? O senhor, ele estava muito bem. Apesar desse tempo todo, por uma característica da doença dele, porque uma coisa que a gente também sempre fala é que cada pessoa é única. A doença se comporta em cada um de uma forma diferente. Então, por isso que a gente também não tem uma fórmula, né, uma receita de bolo para tratar todo mundo igual. No caso dele, ele não estava com muitas sequelas, estava com uma dificuldade para caminhar, e aí misturou que com a idade, às vezes a pessoa já tem uma dificuldade mesmo. Mas a paciente mais jovem, que demorou muito tempo para receber o diagnóstico, essa sim chegou já com algumas sequelas,
Mas felizmente a gente iniciou o tratamento, um tratamento eficaz logo do início. Então hoje ela tá super bem controlada, teve até uma neném, tá super tranquila, super feliz com o tratamento. Mas acaba que essa jornada longa, ela às vezes é muito angustiante para o paciente. Então, por mais que às vezes não fiquem sequelas físicas, fica aquela sequela emocional do tempo que a pessoa passou desacreditada de que tinha alguma coisa de errado, mas que ninguém estava vendo. Davi, eu compartilhei esses casos, que os pacientes acabaram ficando bem, graças a Deus, mas qual que é o problema da demora até o paciente receber um diagnóstico? Eu acho que esses 2 casos que você trouxe, eles ilustram 2 possibilidades que nós não temos como prever, né? Então, uma pessoa que não recebeu o tratamento ao longo de décadas e que, não teve nenhuma consequência tão grave a partir, né, pela ausência de um tratamento, mas também uma mulher jovem que, com os 10 anos atrás do diagnóstico, correu o risco de realmente acumular incapacidades e que pudesse prejudicar a sua qualidade de vida, como, de certa forma, prejudicou ao longo desse caminho. Então, o grande problema da demora, e não é uma opinião, mas é um consenso, né? É a perda da janela para o tratamento, né? Então, a gente tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade para começar o tratamento, que é quando nós mudamos a história natural da doença, né? Então, quando a gente consegue mudar o que o Augusto descreveu, de vários sintomas recorrentes e depois de sintomas que começam a piorar independente de um surto, quando nós estabelecemos um tratamento eficaz de forma precoce, né? E não é um precoce apressado, é de um diagnóstico rápido, né? Então, nós conseguimos fazer com que esses pacientes eles tenham mais qualidade de vida e que possam viver uma vida o mais normal possível, né? Eu falo o mais normal possível porque não pode esquecer da gente, a gente tem as consultas, tem que fazer algum exame, então não pode esquecer completamente, mas que possa ter qualidade de vida, possa fazer suas atividades de forma normal, né? E entrando então nessa reta final do primeiro episódio do Hoje em Dia Pode, muita coisa mudou em relação à esclerose múltipla nos últimos anos, e não estou falando dos últimos 50 anos, Augusto já faz aí 202 anos, né, do primeiro sintoma que ele descreve, mas nos últimos anos, eu digo, nos últimos 5, 10 anos, várias mudanças na esclerose múltipla, várias mudanças que permitiram que nós, de fato, possamos alcançar esse diagnóstico precoce, possamos alcançar um tratamento eficaz, né? Então, por exemplo, o próprio acesso às medicações via Sistema Único de Saúde, via saúde suplementar com as operadoras de saúde. E na sua prática, Jéssica, o que você nota? Existe, de fato, essa diferença? Mudou alguma coisa na esclerose múltipla? Vamos colocar de um paciente com diagnóstico esse ano, em 2024, para um paciente com diagnóstico no início dos anos 2000? Mudou muita coisa. Primeiro que nos últimos anos, 30 anos, surgiram os tratamentos, que antes não tinha tratamento específico para esclerose múltipla. E agora, a gente, além de ter algumas medicações disponíveis, a gente tem essas medicações disponíveis pelo Sistema Único de Saúde e através das operadoras. Então, o paciente hoje que tem um diagnóstico, ele consegue receber um tratamento sem muitas preocupações. A gente sabe que tem algumas dificuldades, nem tudo é perfeito, mas eu acredito que essa mudança no acesso ao tratamento, ela foi fundamental. Sim. E não só isso, mas a questão do conhecimento a respeito da doença. Né? O que você acha, assim, Davi? Você acha nesses últimos anos? A gente pode falar que aumentou muito o conhecimento em relação à doença em si. Sem dúvida. E a nossa segurança com o tratamento, né? Porque hoje nós conseguimos tratar esses pacientes com medicamentos de eficácia alta, sabendo quais são os possíveis efeitos adversos, sabendo a consequência do uso desse medicamento, e conseguimos fazer isso de forma segura, né? Então, hoje nós atrelamos eficácia e segurança e qualidade de vida para esses pacientes. Sem dúvida, muita coisa mudou na esclerose múltipla e podemos dizer que mudou para um cenário mais otimista.
E Sem esse, então, dúvidas. foi o primeiro episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast voltado para pacientes e pessoas que convivem com a esclerose múltipla. Espero que em breve a gente já possa conversar mais a respeito. Para quem gostou, siga nosso canal, curta o vídeo e deixe nos seus comentários qual que é o possível tópico que nós podemos trabalhar e conversar mais num próximo episódio. Meu nome é Davi Queiroz e até a próxima. Para mim foi um prazer conversar aqui com o Davi sobre esse tema. Eu espero que vocês também tenham gostado e espero que vocês comentem o que querem ver nos próximos episódios. Meu nome é Jéssica Leste Mello e a gente se vê em breve.